Gente, eu tô contando para vocês a história do Roberto Dinamite, baseado no livro que eu escrevi, Roberto Dinamite, a camisa que tem cheiro de gol, e nós vamos para o quarto episódio. Vamos lá? Mas antes de tudo eu peço que você curta aí, deixe o seu like, faz isso agora porque se você deixar mais tarde você esquece. Compartilhe esse vídeo e também se inscreve no canal. Eu preciso de inscritos no canal, por gentileza. E ativa o sininho também, tá? Bom, gente, então no terceiro episódio eu digo que lá em 71 o Roberto Dinamite estreou nos profissionais do Vasco, né? Ele fez um golaço no jogo contra o Internacional, né? E veio a manchete: garoto Dinamite explodiu, né? E, e aí ele passou a ser chamado de Roberto Dinamite. O Carlos Roberto passou a ser chamado de Roberto Dinamite. Bom, aí ao longo dos anos de 72, 73 e 74, grandes vivências para o rapaz aconteceram, né? Por exemplo, em 72 o Vasco contratou o Tostão, né? O grande Tostão, jogador técnico, cerebral, né, inteligente, né, habilidoso. Muitos consideram o Tostão o melhor jogador da Copa do Mundo de 1970, inclusive. E o Vasco, o Tostão estava em dissidência com o Cruzeiro, o Vasco contratou o Tostão, né? Então, em 1972 se estabeleceu a dupla, né? Tostão e Roberto Dinamite, né? Infelizmente, a contratação do Tostão pelo Vasco não deu certo, né? Por quê? Porque o Tostão tinha aquele problema no olho, né? Que o obrigou a operar antes da Copa do Mundo de 1970, né? E o problema no olho se manifestou de novo. Ele foi lá para Houston, nos Estados Unidos, fazer exames, né? E disseram que ele ia ter que parar de jogar futebol. Então o Tostão teve que encerrar a carreira, né? E jogou muito pouco no Vasco, né? É, Se não fosse isso, talvez essa dupla com o Roberto Dinamite pudesse ter muito, muito sucesso, né? Mas de qualquer forma, o Roberto Dinamite aprendeu muito com o Tostão em termos de posicionamento, né? Em termos técnicos, em termos de parceria mesmo, né? De tabelas e, enfim, foi um aprendizado para o Roberto Dinamite. Em 1973, o Roberto Dinamite, ele, num jogo contra o Santos do Pelé, no Maracanã, ele faz um golaço, né? Que ele emenda uma bola de primeiro, tipo um sempudo, que é um gol assim sensacional. É um gol fora de série, é um gol marcante da história do Roberto Dinamite. Inclusive, numa entrevista, é, depois que ele parou de jogar futebol, ele viu esse gol, ele, olha, aquele que eu fiz em 77 todo mundo fala, mas esse aí também é bom, hein? É bom. Eu já não lembrava muito bem desse gol, né? Bom, o gol de 77 a gente ainda vai chegar lá, né? Mas esse gol de 73 contra o Santos foi espetacular, né? E em 1974 o Vasco se sagrou campeão brasileiro, né? E o Roberto Dinamite, ali com 20 anos, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Campeão brasileiro com 20 anos e artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 anos, né? É, Foi uma final polêmica com o Cruzeiro, né? É, Antes da final, tinha um quadrangular decisivo, né? Que indicaria o campeão, com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Santos, né? O Santos do Pelé, né? O Cruzeiro era um timaço também, e o Internacional do Falcão e do Carpegiani, né? Olha que coisa, né? Esse quadrangular acabou empatado entre Vasco e Cruzeiro, que determinou que Vasco e Cruzeiro teriam que fazer um jogo extra para decidir quem seria o campeão. A princípio, esse jogo seria no Mineirão, em Belo Horizonte, porque o Cruzeiro tinha feito um saldo de gols maior que o do Vasco, né? Só que no jogo Cruzeiro e Vasco do quadrangular, o dirigente lá do Cruzeiro, Carmino Forletti, ele invadiu o campo. E havia a previsão do regulamento que casos como esse o mando de campo era invertido. Resultado, a decisão foi no Maracanã e não no Mineirão, né?
Os cruzeirenses já ficaram irados com isso, né? Mas depois veio o jogo, né, no Maracanã. O Ademir fez 1-0 para o Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo, o Nelinho empatou, né? Mas o Jorginho Carvoeiro fez o gol do título, né? E o Vasco ganhou de 2-1, foi campeão, né? Mas o pessoal do Cruzeiro chiou bastante. Por quê? Porque teve um gol do volante Zé Carlos, né? Que foi marcado impedimento e ele não estaria impedido. Então os cruzeirenses ficaram irados, né? Mas o que eles não contaram é que no primeiro tempo, quando o Vasco ganhava de 1-0, o Jorginho Carvoeiro fez 2-0 para o Vasco e deram um impedimento inexistente dele também, né? Então, o vento que ventou lá, ventou cá, né? Então, o Roberto Dinamite se consagrou em 1974. Foi um ano divisor de águas na carreira dele, né? E ele era tratado pelo time como uma joia da coroa, né? O time do Vasco não era um time tão bom tecnicamente, mas era um time experiente, né? E em determinado jogo, uma bola alta veio decrescer, aí o Roberto Dinamite protegeu a posição dele com o ombro, né? Com o ombro não, com o cotovelo, né? Ficou parecendo que ele quis dar uma cotovelada no adversário, mas não era isso, ele só queria proteger a posição, né? Aí, aí os jogadores do time adversário vieram para cima dele, né? E os jogadores do Vasco fizeram uma roda para proteger ele, né? Tipo, ó, ninguém toca nele, ninguém toca nele. Ele é o nosso jogador, ele é o nosso cara, né? Roberto Dinamite, em 74, inclusive, poderia ter ido para a Copa do Mundo de 74, né? Porque os centroavantes que foram, Leivinha e Mirandinha, ora, não chegavam aos pés do Roberto Dinamite. Bom, gente, então esse foi o episódio 4 da série. Eu agradeço pela assistência. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e eu aconselho você a pegar um dos mais de 600 vídeos que tem aqui no canal e assistir algum deles e eu agradeço por isso. Muito obrigado.